Então é o seguinte, o segundo tópico do meio, os identitários não publicam nada sobre os negros do Sudão. Quem quer o caos no Sudão? O Sudão, que é o outro lado da Arábia Saudita. A Arábia Saudita que já cerrou todas as fileiras com a Rússia, né? Onde Salman bin Abdulaziz El Saud virou amigo de infância de Putin. Só falta passar a mão no traseiro dele em público. É o único lugar onde você vê o Putin descontraído, brincando. O Salman faz o que o Putin manda e pede. Por quê? Porque, para quem não sabe, em 2020 estava planejado tirar ele do poder. Os Estados Unidos tinham um projeto identitário para a Rússia, quando quando agentes não ligados ao Salman, mas agentes árabes ligados ao Departamento de Estado americano, foi 19, eu acho, ou não lembro quando foi, mataram aquele jornalista. Não foi uma ordem do governo, foi como o caça russo, o bombardeiro russo Su-24, derrubado em 2014 ou 2014 nos céus da Síria por caças turcos. Aquilo foi uma medida que foi anômala à decisão do Erdogan. Erdogan veio a público, já instruído por Putin, e falou assim, não, a ordem veio minha. E todo mundo pensou que a Rússia iria retaliar pesado contra a Turquia. A Rússia deixou 30 dias, para quem não sabe, a Rússia deixou 30 dias toda a frota aérea turca no chão, 30 não foram mais, 45 dias, explodiu uma bomba estranha no centro, num ônibus em Ankara, que matou 45 pilotos. Um acidente, pai Putin de Oxóssia, fogo. 45 pilotos altamente treinados, você bota 10 anos de treinamento. Um carro-bomba explodiu, o ônibus foi 45 e ficou toda a frota. Nesse momento, eles, desesperados para o golpe que era para ser dado anterior, tentaram dar o golpe e se ferraram na mão do presidente Erdogan, que botou entre juízes e promotores e que tais 2.850 atrás das grades. Um número bonito, cabalístico para o Brasil, pequeno, é claro, mas alentador. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Tá? Então, isso é um pouquinho de história, vocês vão pegando daqui e dali. Eles prepararam para tomar a Arábia Saudita de volta, porque eles não queriam. E o Salman Abdulaziz, que estava no poder, que o seu pai passou o poder para ele em 2015, já numa crise com os Estados Unidos, tentaram tirar. E o Putin garantiu ele lá. E hoje os dois brincam. Tá? Então, tem essa segunda parte aí. Quem quer o caos no Sudão? E por que os identitários não se preocupam com as mulheres sudanesas, com os gays sudaneses, com os negros do Sudão? Por que eles não se preocupam com isso? Isso me dá uma interrogação. Fala pra gente. Pois é, Rubão, e você não está vendo ninguém aí com bandeirinha, com as cores do Sudão, fazendo avatar de redes sociais, né, com slogans bonitinhos. Nem Anastácia da Venezuela tem esse tipo de coisa, né? E isso é porque essa sensibilidade, essa empatia é seletiva. O preconceito predomina. E junto com o preconceito tem também o complexo de sabujo de muitos. E também o oportunismo de alguns que vendem até a mãe se passar pela frente. Há quem venda até as filhas. E eu quero dizer aqui, Rubem, que a situação no Sudão, ela é muito grave. Ela é muito grave porque o Ocidente está jogando muito sujo, especialmente Estados Unidos e Israel. Israel querendo ouro, Estados Unidos querendo gás e petróleo. Além disso, tentando prejudicar as articulações de Rússia e China
porque a Rússia tem um acordo com o Sudão para a construção de um porto gigantesco. E isso pode ser a pá de cal do Ocidente no continente africano. Então, as pessoas conhecem muito pouco sobre a história da África e também sobre os acontecimentos no continente africano. Eu até costumo brincar, até mesmo quando eu falo para a imprensa de alguns países africanos, que o brasileiro é tão mal informado sobre o continente africano que ele acredita que a África é um país e que Nelson Mandela, ainda vivo, é o presidente. E eu faço isso de propósito, porque são poucos os brasileiros como os que estão aqui assistindo a essa live essa hora. Muita gente que está aí no chat, eu sei que é professor universitário. Tenho recebido, inclusive eu quero agradecer, manifestações de apoio, incentivo de muitas pessoas boas. Todos são importantes, todos são bons. Mas a maneira como as pessoas se dirigem para quem está aqui, como o Rubem, isso aqui não dá dinheiro, né? O Rubem não vive disso, nem eu. Então, mas nós fazemos com muita determinação, porque nós apostamos que você que está assistindo seja uma potencial semente para transformar, especialmente o Brasil, né, num país melhor. Então, o Sudão pode entrar numa guerra civil como nunca foi vista, que pode ser pior do que o genocídio do Ruanda, para que você que está me assistindo tenha uma ideia do que está acontecendo lá. Então, o que acontece? Houve um golpe, né, em 2020, e os militares e as milícias se uniram. As milícias ficaram com a vice-presidência e os militares das Forças Armadas, que têm 100 anos de tradição, ficaram com a presidência. Agora, um grupo internacional patrocina um lado e o outro grupo patrocina o outro. Mas os dois querem a mesma coisa, que eles se matem entre eles. É isso que está acontecendo no Sudão. Eles querem enfraquecer as relações internacionais, a estratégia geopolítica de China e Rússia na região, mas eles também se sentem felizes quando existe guerra entre africanos. E esse sadismo, essa canalice plena, o mais baixo degrau que um ser humano pode descer, é tão perversa essa situação nos Estados Unidos lá, que até os cidadãos norte-americanos ficaram expostos no Sudão, porque os Estados Unidos queriam utilizá-los como argumento para fingir que estavam fora da confusão para o ingresso a pretexto de salvar os seus cidadãos. Então, um país que faz isso com seu próprio cidadão, não é que pode ser chamado de grande potência. Potência, grande potência, sabe o que? De mau caratismo. O povo norte-americano está mais abandonado do que o povo brasileiro. Então, a elite norte-americana é perversa, sádica, perigosa, corrupta, muito corrupta. E Israel, onde tem ouro e diamante, eles fazem qualquer coisa. E é isso. O Sudão não produziu bandeirinhas no Twitter. Quando falam sobre o Sudão, assim, o número de mortos aumentou para 538, segundo a contagem da ONU, que afirma também que o número oficial pode ser este, mas que os verdadeiros números devem ser muito maiores diante da dificuldade de checar as informações no local. Agora vamos ao futebol. É assim. Pronto, acabou a notícia. Vamos falar agora sobre futebol. Eu lembro as reportagens quando aconteceu o início da operação militar russa na Ucrânia,
meu amigo, faziam uma espécie de apanhado da vida de cada pessoa, especialmente civil, que morresse. Fulana tinha nome, tinha sobrenome, tinha o histórico, onde estudou, o que fazia, a rotina, o que comia, como as amigas viam. Mas quando é do Sudão, são números. 538 morreram e tal, não sei quantos ficaram feridos e tal. Agora vamos falar sobre previsão do tempo. É isso.